Você já se perguntou por que alguém que sente algo por você simplesmente não entra em contato? Já se pegou pensando, se ele ou ela realmente quisesse, já teria tomado a iniciativa? A resposta para essa dúvida pode estar escondida nas profundezas do nosso inconsciente, e é sobre isso que vamos falar hoje. No vídeo de hoje, vamos explorar as razões psicológicas que Carl Jung revelou sobre os comportamentos humanos e como o silêncio de alguém pode ser, na verdade, um reflexo de conflitos internos muito maiores. Você já se sentiu inseguro ou com medo de se abrir para alguém, mesmo quando queria? Ou talvez já tenha se perguntado por que suas expectativas sobre o outro não se concretizam como você imaginava? Neste vídeo, vamos mostrar como esses bloqueios emocionais e projeções podem estar influenciando suas relações, muitas vezes sem que você perceba. Assistir a esse conteúdo vai te ajudar a entender melhor a dinâmica das suas relações e, principalmente, como liberar as expectativas que nos prendem a um ciclo de frustração. Vamos mergulhar em como você pode usar o autoconhecimento para criar conexões mais profundas e autênticas. Fique aqui para descobrir como liberar essas amarras emocionais e transformar sua visão sobre os outros e sobre você mesmo. Você já se pegou esperando uma mensagem, uma ligação ou uma atitude de alguém que diz te querer, mas simplesmente não toma a iniciativa? Isso te causa frustração? A verdade é que esse comportamento não é apenas uma simples indecisão. Existe algo mais profundo acontecendo, algo que talvez você nem tenha considerado. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, revelou uma verdade perturbadora: o inconsciente humano é capaz de sabotar nossos próprios desejos e comportamentos de maneiras que nos deixam perdidos, desconfortáveis e sem respostas. E é sobre isso que vamos falar agora. Imagine, por um momento, que você está em uma conversa com alguém que, aparentemente, tem tudo para se conectar com você de forma profunda. Mas, em vez de agir, essa pessoa se afasta, permanece em silêncio. O que você pensa? Que ela perdeu o interesse. Que não é o que você esperava. Mas, e se eu te dissesse que essa pessoa pode estar sendo sabotada por seus próprios medos? Medos que nem ela mesma entende? Carl Jung disse que o inconsciente é um campo vasto de emoções não resolvidas, e muitas vezes, é isso que nos impede de agir, mesmo quando o desejo está lá. O medo de se expor, de ser rejeitado, pode ser tão paralisante que, ao invés de dar o passo em direção ao outro, preferimos nos esconder no silêncio. Jung falava sobre projeções, quando colocamos nossos próprios medos e inseguranças sobre os outros, sem perceber. Isso acontece com frequência em relacionamentos. Imagine que você se apaixonou por alguém, mas nunca sabe onde está, pois a outra pessoa nunca toma a iniciativa. Agora, pense, será que você realmente está vendo quem essa pessoa é? Ou está projetando suas próprias inseguranças sobre ela? Esse medo de ser rejeitado, esse medo de fracassar, são as verdadeiras barreiras, mas muitas vezes colocamos isso na outra pessoa, criando um ciclo vicioso de expectativas não correspondidas. Mas o pior de tudo é que o mais curioso e perturbador de tudo isso é que, muitas vezes, não estamos nem conscientes de que estamos nos sabotando. Você já se perguntou se, ao esperar que alguém tome a atitude que você espera, você não está apenas refletindo sua própria falta de coragem em se expor? Ao invés de agir, você se apega ao medo e às projeções. O silêncio do outro acaba se tornando o reflexo do seu próprio medo. É aí que o ciclo se fecha. Não é o outro que está impedindo a relação de avançar, mas você mesmo. Esses bloqueios emocionais não são algo que você pode ignorar. Eles estão ali, nas sombras do seu inconsciente, governando suas ações e, pior ainda, governando como você se vê e como vê os outros. A sensação de frustração, de nunca ser correspondido, é apenas a superfície de algo mais profundo, mais instável. Pode ser o reflexo de uma ferida emocional não curada. E, até que você consiga se libertar dessas projeções, vai continuar preso no mesmo ciclo de expectativas e silêncios. Você já pensou em como liberaria essa carga emocional? Como seria se, em vez de esperar que a outra pessoa se abrisse para você, você se libertasse das suas próprias expectativas? Isso exigiria um esforço enorme, porque o que está sendo pedido aqui é muito mais profundo do que um simples pedido de mudança de comportamento. Estamos falando de uma mudança no nível mais fundamental de como você vê a si mesmo, seus medos, e a maneira como você projeta isso nas suas relações.
O desconforto de enfrentar essas sombras, de encarar os próprios medos e bloqueios, pode ser aterrorizante. Mas a verdadeira libertação vem justamente desse confronto. Imagine agora um cenário diferente. Em vez de viver com as expectativas quebradas, você começa a ver o silêncio do outro como uma oportunidade para olhar para dentro de si mesmo. Como seria sua vida se você não dependesse da ação de ninguém para sentir paz, para sentir que está no controle de suas emoções? Esse é um mistério que Carl Jung propôs, entender as sombras dentro de nós. Ao fazer isso, aprender a nos libertar de padrões que nos aprisionam. O que você faria se soubesse que a chave para uma vida mais autêntica e conectada com os outros está em olhar para dentro, ao invés de esperar que o mundo ao redor mude? Chegamos a um ponto crucial da nossa reflexão. Após explorarmos a fundo os mistérios do inconsciente, as projeções e os bloqueios emocionais que nos impedem de avançar em nossos relacionamentos, talvez você esteja se perguntando: será que tudo isso é realmente tão simples assim? Será que apenas entender meus medos resolve os problemas nas minhas relações? A resposta, sem dúvida, não é tão direta. Sim, o autoconhecimento é essencial, mas isso não significa que o processo de transformação seja instantâneo ou fácil. A jornada para superar esses bloqueios é complexa e demanda coragem. Primeiro, vamos considerar um contra-argumento natural. Você pode estar pensando: mas e se a outra pessoa realmente não me procurar porque não se importa? E se, independentemente dos meus próprios medos, a outra pessoa simplesmente não quer se envolver? Esse é um ponto válido. Nem todas as situações se explicam unicamente por meio do inconsciente e das projeções internas. A realidade é que, muitas vezes, a outra pessoa pode não estar em um momento da vida em que consiga oferecer o que você precisa, ou talvez não esteja pronta para dar o próximo passo. E isso é algo que não podemos controlar. Aqui, é importante fazer uma concessão. Embora o autoconhecimento e a liberação de projeções possam mudar a maneira como você lida com suas emoções, isso não garante que você sempre encontrará reciprocidade nas suas relações. Você pode perceber que está fazendo o trabalho interno necessário, mas ainda assim, o outro não corresponderá como você espera. Essa é uma realidade dura e muitas vezes difícil de aceitar. O processo de se libertar das expectativas não vai mudar o comportamento do outro, mas mudará a maneira como você lida com ele. Então, onde entra a transição para a verdadeira libertação? A chave, como Jung sugeriu, é a aceitação. Aceitar o que você não pode mudar no comportamento dos outros é um passo fundamental para o crescimento emocional. Esse movimento de aceitação traz consigo a capacidade de viver a própria vida de maneira mais plena, sem depender exclusivamente da validação ou do comportamento de outra pessoa. Isso, por si só, é um grande avanço. Agora, pensemos em uma pergunta que muitas pessoas relutam em fazer a si mesmas: será que estou deixando que o comportamento dos outros determine minha paz de espírito? Quando você coloca o controle da sua felicidade nas mãos do outro, está delegando uma responsabilidade que nunca deveria ser externa. A verdadeira liberdade emocional começa quando você percebe que a única coisa que pode mudar verdadeiramente é você mesmo. Ao refletir sobre isso, você começa a perceber que, embora os bloqueios internos sejam reais e influenciem suas relações, a maior parte da dor está na maneira como reagimos a esses bloqueios. Se você conseguir entender que as atitudes dos outros não definem seu valor ou seu estado emocional, você passará a viver com mais clareza e serenidade. E, ao fazer isso, se tornará uma pessoa mais centrada, capaz de lidar com as frustrações de uma forma mais saudável. Entretanto, uma dúvida que pode surgir nesse momento é: será que devo simplesmente abandonar todas as minhas expectativas sobre os outros e seguir minha vida sem me importar? Essa não é a proposta. A questão não é se livrar de todas as expectativas, mas aprender a não depender delas para sua felicidade. Se você espera algo do outro, que seja uma escolha consciente e não uma necessidade emocional. Colocar sua paz em algo ou alguém fora de você é um convite à frustração. Uma reflexão importante que surge aqui é: estou me permitindo viver no momento presente, ou estou sempre projetando meus desejos futuros sobre as ações do outro? A dor causada pelas expectativas não atendidas muitas vezes é uma consequência do fato de não estarmos totalmente presentes na relação, mas sim em um futuro idealizado. Isso leva a uma constante insatisfação, pois estamos tentando viver algo que ainda não existe. Ao invés disso, que tal focar no agora,
nas ações e nas escolhas que você pode fazer no presente, independentemente do que o outro faça? Por fim, é necessário que você pergunte a si mesmo: qual é o verdadeiro custo emocional de esperar que o outro mude? Esse custo não se resume a sentimentos de frustração, mas também pode envolver uma perda de identidade e autoestima. Você começa a perder o controle sobre sua própria vida, dando poder ao comportamento do outro, e isso afeta sua energia, suas escolhas e, no final, a maneira como você se vê. Portanto, o verdadeiro desafio aqui não é simplesmente entender os conceitos de Jung ou observar o comportamento dos outros. O desafio é a transformação interna que vem com a aceitação, o desapego das expectativas e a reconstrução da sua própria paz. As mudanças nos outros virão, ou não, mas você será capaz de viver sem depender delas. E essa, definitivamente, é a chave para a verdadeira liberdade emocional. Agora, olhando para tudo o que foi discutido, a reflexão final é: como posso, a partir de hoje, começar a liberar as expectativas e focar mais no meu próprio crescimento, sem me perder nas ações dos outros? Essa é a pergunta que você deve levar consigo ao sair deste vídeo. Porque, no final, o único controle real que você tem é sobre si mesmo. E isso é mais poderoso do que qualquer expectativa que você possa ter sobre os outros. Chegamos ao final de nossa jornada, e espero que, ao longo desse vídeo, você tenha começado a entender um pouco mais sobre os mecanismos profundos do comportamento humano, especialmente no que diz respeito às nossas expectativas e projeções sobre os outros. Como vimos, o silêncio ou a falta de iniciativa de uma pessoa não é apenas um reflexo de suas ações, mas muitas vezes, é uma manifestação de suas próprias lutas internas. E, como Carl Jung nos ensina, o que está dentro de nós influencia diretamente como lidamos com o mundo ao nosso redor. Ao explorarmos os conceitos de inconsciente, projeções e bloqueios emocionais, ficou claro que, muitas vezes, somos prisioneiros de nossas próprias expectativas e medos. A verdadeira libertação não vem de tentar mudar o comportamento dos outros, mas de compreender nossas próprias reações e aprender a viver de maneira mais autêntica, livre das amarras de um futuro idealizado. A chave para a paz emocional está em nos desvincularmos do controle sobre os outros e, sim, controlarmos nossa própria paz interior. Agora, eu te convido a refletir. Você está pronto para liberar as expectativas que te aprisionam? Está disposto a olhar para dentro e perceber como suas próprias projeções moldam suas relações? Ao fazer isso, você começará a viver uma vida mais plena, mais conectada com quem você realmente é, sem depender da validação dos outros para sentir-se completo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar essas dinâmicas emocionais, com certeza há muito mais para descobrir. Se você quer entender mais sobre como o inconsciente influencia nossos relacionamentos e nossa forma de viver, fique atento aos próximos vídeos. Teremos mais conteúdos que vão continuar essa jornada de autoconhecimento e libertação emocional, te guiando para um lugar onde você será capaz de viver suas relações com mais leveza e autenticidade. Gostou do que ouviu? Se sim, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Sua interação é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de reflexão profunda e transformadora. E se você tiver alguma dúvida ou reflexão pessoal, deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber o que você pensa sobre tudo isso. Agradeço imensamente por ter assistido até aqui. Que esse momento tenha sido o primeiro passo para um caminho de mais compreensão e liberdade emocional. Nos vemos no próximo vídeo.